Fala, meu querido! Chegamos com mais uma questão aqui na questão número 4 da prova que foi realizada ontem, né, na prova da Unicamp 2022. Você que está corrigindo essa prova, espero que você tenha ido muito bem na prova de ontem, viu? Uma questão bem tranquila, acho que daquilo que a gente já estudou, né, sobre pressão hidrostática. É um tema que foi uma questão que eu posso dizer que ela não foi inédita, né? Então ela já vimos questões parecidas com esse tema, tanto no elevador hidráulico quanto também sobre o tema da pressão hidrostática como DGH, né? Então falamos sobre esse tema e espero que você que está estudando para as provas aí de hidrostática, essa é uma questão que com certeza muito professor vai buscar e vai colocar nas provas aí que vocês fazem na escola, né? Então, esse é um tema que aborda tanto a pressão hidrostática quanto também a diferença aí de pressão entre no elevador hidráulico. Então, você vai ver que isso é um tema que com certeza vai aparecer. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, se nos ajude a continuar nessa realização de tantos exercícios por aí e dá um like aqui também para ajudar. Vamos lá então? Então, na ilustração da figura, uma bomba eleva o óleo até um reservatório. Um pressostato instalado ao lado da bomba tem a função de ligá-lo ou desligá-lo, conforme varia a altura H do nível do óleo. Então, o que acontece? A bomba está jogando esse óleo aqui, está representado na cor cinza aqui para esse reservatório, e conforme esse reservatório vai subindo o seu nível, conforme a bomba joga óleo para cá, a pressão sobre esse pressostato fica cada vez maior. Então ele está percebendo aqui que está aumentando a pressão, aumentando. E aí quando ela chega no limite, ela desliga a bomba. Então o dispositivo aqui que faz a bomba desligar. A bomba é desligada quando a pressão manométrica do pressostato atinge o valor de 3,2 e 10 a quinta. Lembrando que a pressão manométrica é dada pela PM é igual a P menos P0, onde P é pressão absoluta e P0 é pressão atmosférica. Sabendo que a densidade do óleo é 8 vezes 10 ao quadrado, qual é o valor de H para que o pressostato desligue a bomba? Bom, aqui eu chamo sua atenção para o seguinte, ó, ele falou para a gente que a pressão manométrica, e se você não estava muito acostumado a usar essa linguagem, né, ele usou essa equação. Né? Se eu passar esse P0 para cá, olha o que fica. Ó, fica aqui P0 mais PM, né? Deixa eu arrumar aqui. PM é igual ao P, que ele chama de pressão absoluta. E você está vendo que muitas vezes a gente está acostumado a escrever que a pressão absoluta, ou pressão total, é a pressão atmosférica mais a pressão no líquido. Então, o que de fato esse PM representa é a pressão causada pelo líquido. Tanto que ele não nos fala qual o valor de P0 aqui, porque não era necessário. Uma vez que essa pressão PM, pressão manométrica, ela é dada como DGH. E aí é só substituir. Então, a partir desse valor que a gente, dessa relação que nós encontramos aqui, deixa eu apagar e colocar um pouquinho para cá para caber tudo aqui. A partir dessa relação, a gente pode escrever que o PM é dado como DGH. Portanto, esse valor vai ser 3,2 vezes 10 a quinta, a pressão manométrica que ele nos deu aqui. Deixa eu marcar essa informação, 3 vezes 2 vezes 10 a quinta. A densidade do óleo, a qual é feito esse líquido que está gerando esse movimento aqui, é 8 vezes 10 a terceira. Isso é bom, porque já está na unidade do sistema internacional, 10 ao quadrado, terceira, 10 ao quadrado, vezes a gravidade aqui. Ó. A gravidade no comecinho da prova falou para usar 10 aqui na Terra, né? Vezes o H, que é a altura que a gente está procurando. Portanto, essa altura aqui vai ser 3,2 vezes 10 elevado à quinta, tudo isso dividido por 8 vezes 10 a terceira. Boa. Quando a gente faz essa conta, isso vai dar 0,4 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, né? Por que quadrado? 10 a quinta com 10 a terceira. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Isso dá 5 menos 3 dá 2 e o 3,2 por 8 dá 0,4. Portanto, a altura e limite para que a gente tenha
Esse reservatório é de 40 metros. Maravilha, essa era a primeira pergunta que ele nos fazia, qual o valor da altura aí desse limite para que a bomba fosse desligada, né? Então é um tema aí que é bem tranquilinho de entender, que às vezes, qual a dificuldade talvez que o aluno teria? De enxergar que essa pressão manométrica era 3 vezes 10 a quinta, e que ela significava a pressão do líquido, né? Então isso aqui já foi então no item A. Beleza. No item B ele fala assim, um elevador hidráulico faz uso de força exercida por um fluido, normalmente um óleo ou um ar. Então, aquele elevadorzinho que a gente já viu em tantos lugares, né? Que a partir de um fluido você faz uma força e esse elevador sobe ou desce de acordo com a necessidade com que eu tenho. No elevador residencial a vácuo, a força aplicada sobre a cabina verticalmente para cima é proveniente da diferença de pressão do ar na base e no teto da referida cabine. Então veja, aqui é a palavrinha mágica, ó. Aqui está a solução do seu exercício já para você. Ó. A força aplicada sobre a cabine, que faz ela subir, né, ela é proveniente da diferença de pressão do ar na base e no teto da referida cabine. Então é aqui que a gente vai se focar aí para poder resolver o exercício. Então, a força que faz ela subir, então se a gente pudesse de repente fazer um desenho aqui, a gente teria o seguinte, ó, a gente teria uma cabine aqui, por onde a gente leva essas coisas, né? E existem duas pressões. A pressão aqui, aplicada verticalmente, que faz ela subir, ela é dada como a diferença de pressão, vamos chamar de P na base, então é inferior, menos por conta dessa diferença na base superior, tá bom? Essa diferença a diferença de pressão é a força sobre a área que é aplicada aí, que faz esse elevador subir. Então aqui você tem uma pressão inferior e aqui uma pressão superior. A diferença de pressão entre elas faz esse material aqui subir. Deixa eu fazer um traço aqui só para diferenciar essas duas soluções. Vou colocar de verde aqui para ficar mais vistoso a nossa solução. Bom, então, aí o que a gente continua fazendo? Então ele fala assim, a parte inferior da base fica em contato com a atmosfera ambiente, portanto, a sua pressão atmosférica é de 100 kPa. Tá bom. Quilo é 1000, né? Então, na base, que é a parte inferior, a gente vai ter aqui... a gente vai ter aqui 100 vezes 1000, né? A gente pode colocar que na parte inferior, ele tem 100 vezes... não vou colocar direto, não. Vou colocar 100 vezes 1000, que é a parte inferior, o P0 aqui. Já na parte superior do teto, que é fechada hermeticamente, retira-se com ar a bomba de vácuo, reduzindo a pressão. Qual deve ser a pressão na parte superior, que é o que a gente está procurando? Pressão superior. E de uma cabine cilíndrica de massa 300 kg para que ela suba em movimento retilíneo uniforme. Veja, que força que ela está fazendo, né? Qual é a força com que isso aqui deve fazer para subir? Veja que se isso aqui está subindo em movimento uniforme, eu tenho que fazer uma força igual ao peso. E o peso dele vai ser de 3.000 quilos, 3.000 newtons, né? O peso desse corpo aqui vai ser massa vezes gravidade. E vai ser 300 vezes 10, que é a gravidade. Ou seja, eu tenho um peso aqui de 3.000 newtons. Essa força que está fazendo esse corpo subir tem que ser igual ao peso aqui para baixo. Eu não vou colocar aqui para baixo, mas saiba que existe essa definição que é igual ao peso para que ela suba em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? E ele falou que as áreas aqui são iguais, portanto, esse valor da força que é de 3.000, aqui, 3.000, dividido por uma área, está em newtons, e a área está em metro quadrado, 1,5.
Maravilha. Então, para que a gente possa resolver isso, né? Isso vai ser igual a 100 mil aqui, 100 mil, menos a pressão na parte superior, isso é igual a 2.000. Ou seja, a pressão no ponto superior deve ser de 100.000 menos 2.000, isso dá 98.000 newtons por metro quadrado. Pronto. E assim a gente conseguiu encontrar o valor. Veja que eu fiz uma análise a partir do próprio enunciado que ele nos deu, né? O enunciado foi bastante claro com a gente. Deixa eu apagar essa parte para ficar mais bonitinha para você. Ela foi bastante enfática na hora de apresentar para você uma possível solução. Como é que a gente tinha que fazer? Colocar a parte inferior menos a parte superior. Isso foi dado no enunciado e às vezes a nossa querida Unicamp faz isso. Ela te dá o caminho das pedras no próprio enunciado. E aí você resolvia a partir da solução dos dados que ele nos informou. E essas informações nos levaram a que essa pressão na parte superior deve ser a diferença entre o que eu tinha lá em cima, que é de 100.000, menos os 98.000 da parte superior, para que ele suba com velocidade constante. E é isso. Com isso a gente resolve uma questão. Se ela te ajudou, se inscreve aí no canal, dê um like aí para nos ajudar. E a gente vai resolvendo todas as questões aqui da prova da Unicamp 2022.